Na remota vila de Heroria, aninhada entre os imponentes picos das montanhas de Andrômeda, um homem chamado Killian vivia como um pária entre os habitantes alienígenas. Com seu cabelo castanho longo e desgrenhado e uma barba bem aparada, Killian se destacava como um dedo mindinho em meio aos ásperos e robustos alienígenas que povoavam a vila. Os alienígenas conhecidos como os Kragarianos eram uma raça guerreira, orgulhando-se de sua imensa força física e destreza em combate, em comparação com seus corpos robustos e músculos ondulantes. Killian parecia magro e fraco, o que lhe rendeu o desprezo e a zombaria dos aldeões Kragarianos. Olhe para o insignificante humano que eles aplaudiriam enquanto Killian passava, com a cabeça erguida apesar das provocações. Ele não conseguia nem levantar um bebê Kragariano, quanto mais empunhar uma arma em batalha. Killian ignorou os insultos, focando em seu trabalho como ferreiro da aldeia. Embora os Kragarians o menosprezassem, não podiam negar sua habilidade em criar armas e ferramentas. As criações de Killian eram procuradas até mesmo pelos guerreiros Kragarians mais elite, embora eles nunca admitissem isso abertamente. Um dia, enquanto Killian trabalhava em sua forja, martelando um pedaço de metal incandescente para dar forma, um grupo de jovens Kragarianos invadiu sua oficina, liderado pelo filho do chefe da aldeia, Krul. Bem, Krul zombou, seus olhos amarelos brilhando com malícia. Se não é o fraco humano, brincando com seus pequenos brinquedos, Killian largou seu martelo e se virou para encarar os intrusos, seus olhos azuis semicerrados. "O que você quer, Krul?" Ele perguntou, sua voz calma, mas firme. Krul avançou, imponente, sua estrutura massiva se erguendo sobre Killian. "Quero que você saiba seu lugar, humano." Ele rosnou. "Você pode achar que é algo especial com seu trabalho em metal requintado, mas nunca será um de nós. Você não é nada além de um patético outsider." Killian encontrou o olhar de Krul sem hesitar. "Eu não preciso ser um de vocês," respondeu ele de forma calma. "Eu sei quem sou e tenho orgulho disso." O rosto de Krul se contorceu de raiva e ele desferiu seu punho carnudo, conectando-se com a mandíbula de Killian. O humano recuou, sentindo o gosto de sangue na boca, mas se recusou a cair. "Você vai pagar pela sua insolência, humano," rosnou Krul, avançando sobre Killian com seus comparsas e dedo. Mas antes que pudessem atacar novamente, uma voz profunda e retumbante ecoou pela oficina. "Chega!" O Kragarian congelou, virando-se para ver o chefe da aldeia, Grognak, parado na porta, com seus braços massivos cruzados sobre o peito. "Krul, qual é o significado disso?" Grognak exigiu, seus olhos brilhando de raiva. Krul recuou, sua bravata evaporando diante da fúria de seu pai. "Eu estava apenas ensinando uma lição ao humano, pai," ele murmurou, evitando o olhar de Grognak. Grognak avançou, pairando sobre seu filho. "Você não tocará em Killian novamente," ele ordenou. "Ele pode ser humano, mas é um membro valioso da nossa comunidade. Suas habilidades são incomparáveis e precisamos dele." O rosto de Krul queimava de humilhação, mas ele assentiu de forma carrancuda. "Sim, pai," ele murmurou antes de sair furtivamente da oficina, com seus companheiros e o dedo do pé. Grognak se virou para Killian, seu semblante suavizando. "Você está bem, meu amigo?" ele perguntou, colocando uma mão massiva no ombro do humano. Killian acenou com a cabeça, limpando o sangue de seu lábio cortado. "Estou bem, chefe," ele assegurou ao líder Kragarian. "Obrigado por intervir." Grognak suspirou pesadamente. "Peço desculpas pelo comportamento do meu filho," ele disse. "Ele tem muito a aprender sobre respeito e honra." Killian conseguiu esboçar um pequeno sorriso. "Não se preocupe com isso, chefe," ele respondeu. "Já estou acostumado." Grognak balançou a cabeça. "Você não deveria ter que estar," disse ele gravemente. "Você é um homem corajoso e habilidoso, Killian. Nunca se esqueça disso." Com essas palavras, o chefe se virou e saiu da oficina, deixando Killian sozinho com seus pensamentos. Ao retomar seu trabalho, o humano não pôde deixar de sentir uma sensação de inquietação. Ele sabia que o ódio de Krul por ele era profundo e temia que esse incidente fosse apenas o começo de algo muito pior que estava por vir.
Mal sabia Killian que sua vida estava prestes a mudar para sempre e que seu verdadeiro destino estava muito além dos limites da pequena vila que ele chamava de lar. À medida que os dias passavam, Killian não conseguia se livrar da sensação de que Crow estava tramando algo sinistro. O ódio do Kragarian pelos humanos parecia crescer a cada momento que passava, seus olhos ardendo com uma intensidade maligna sempre que encontrava Killian na aldeia. Killian tentava ignorar a crescente sensação de inquietação, focando em seu trabalho na forja. Ele colocou seu coração e alma em cada arma e ferramenta que fabricava. Sua habilidade e dedicação lhe renderam um respeito relutante até mesmo dos Kragarians mais teimosos. Mas mesmo com o crescimento de sua reputação, Killian sabia que nunca seria verdadeiramente aceito pela aldeia. Ele era um outsider, um humano em um mundo de alienígenas, e nenhuma quantidade de talento ou trabalho duro poderia mudar esse fato. Uma noite, enquanto Killian estava fechando sua oficina para a noite, ouviu uma comoção vindo da praça da aldeia. Curioso, ele se dirigiu em direção ao som, apenas para encontrar uma multidão de Kragarians, reunidos em torno de uma figura caída no chão. À medida que se aproximava, o coração de Killian afundou. Era Grognak, o chefe da aldeia, seu corpo maciço ainda e sem vida, uma poça de sangue escuro se espalhando sob ele. Assassino, uma voz gritou, e Killian se virou para ver Crow abrindo caminho pela multidão, seus olhos selvagens de fúria. O humano matou meu pai. Os olhos de Killian se arregalaram em choque. O quê? Não, eu não fiz. Mas seus protestos foram abafados pelo rugido furioso dos Kragarians. Eles avançaram com os rostos contorcidos de raiva, as mãos estendidas em direção a Killian. O humano virou-se para correr, mas foi rapidamente alcançado pela multidão. Eles o agarraram, suas mãos fortes machucando sua carne enquanto o arrastavam em direção ao centro da praça. Eu não fiz isso. Killian gritou, lutando contra seus captores. Eu juro, eu não matei Grognak. Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Os Kragarians já haviam tomado sua decisão, sua dor e raiva os cegando para a razão. Crow avançou, seus olhos brilhando de triunfo. Você vê? Ele exclamou. O humano é um assassino, assim como eu sempre disse. Ele deve pagar por seus crimes. A multidão rugiu em concordância. Suas vozes se elevaram em um cântico de justiça. Justiça. Killian olhou ao redor desesperadamente, procurando um rosto amigo. Alguém que poderia acreditar em sua inocência. Mas ele encontrou apenas ódio e acusações. Os Kragarians que ele uma vez considerou seus amigos agora estavam sedentos por seu sangue. Naquele momento, Killian soube que não tinha escolha. Ele teve que correr para fugir da aldeia na certa morte que o aguardava se ficasse. Com um impulso de força nascido da desesperança, Killian se desvencilhou do aperto de seus captores. Ele se virou e correu em direção à borda da aldeia, seu coração disparado no peito, seus pulmões ardendo de esforço. Atrás dele, ele podia ouvir os Kragarians em perseguição, seus pesados passos trovejando contra o chão. Mas Killian era mais rápido. Sua agilidade e velocidade humanas lhe davam uma vantagem sobre os alienígenas Boker. Ele correu e correu, sem se atrever a olhar para trás. Sua mente corria com perguntas. Quem realmente havia matado Grognak? E por que o haviam incriminado pelo crime? Ao mergulhar na densa floresta que cercava a aldeia, Killian sabia que talvez nunca encontrasse as respostas que buscava. Mas uma coisa era certa, ele nunca poderia voltar a Eroria. Sua vida lá havia acabado, destruída por uma traição que ele nunca viu chegando. Agora ele estava verdadeiramente sozinho. Um fugitivo em um mundo hostil, com nada além de sua astúcia e suas habilidades para mantê-lo vivo. E enquanto ele desaparecia nas sombras das árvores, Killian não pôde deixar de se perguntar qual destino o aguardava, e se ele algum dia encontraria um lugar que pudesse chamar de lar novamente. Killian tropeçou pela densa vegetação, seus pulmões ardendo a cada respiração ofegante. Ele havia estado correndo por horas, impulsionado por um instinto primal de colocar o máximo de distância possível entre ele e a aldeia. Mas, à medida que o sol começava a se pôr, projetando longas sombras pelo chão da floresta,
Killian sabia que não poderia continuar assim para sempre. Ele precisava de abrigo, um lugar para descansar e organizar seus pensamentos. Como se em resposta ao seu apelo silencioso, Killian avistou a entrada de uma pequena caverna, meio escondida atrás de uma cortina de cipós. Cautelosamente, ele se aproximou da abertura, seus sentidos em alta alerta para qualquer sinal de perigo. Mas a caverna parecia estar vazia, suas profundezas escuras o chamando para dentro. Killian hesitou por um momento, então entrou, o ar fresco lavando sua pele ensopada de suor. À medida que seus olhos se ajustavam à penumbra, Killian percebeu que a caverna era muito maior do que ele havia pensado inicialmente. Suas paredes se estendiam para os lados, desaparecendo na escuridão. Intrigado, Killian prosseguiu, sua curiosidade superando seu cansaço. Ele seguiu o caminho sinuoso mais fundo na terra, seus passos ecoando na quietude. E então, ele viu, no fundo da caverna, iluminada por um feixe de luz filtrando de uma fonte invisível, havia uma enorme estrutura de metal. Era diferente de tudo que Killian já tinha visto antes. Suas linhas elegantes e superfícies brilhantes, um contraste marcante com as rochas ásperas ao seu redor. À medida que se aproximava, Killian percebeu que era uma nave espacial, uma embarcação antiga que estivera escondida nesta caverna por séculos incontáveis. Seu casco estava cheio de marcas e cicatrizes, um testemunho das inúmeras batalhas que havia suportado. Com as mãos trêmulas, Killian estendeu a mão e tocou a superfície da nave, maravilhando-se com os estranhos símbolos gravados em sua pele metálica. Ele tinha ouvido histórias das grandes civilizações humanas que uma vez governaram as estrelas, mas nunca ousou sonhar que um dia poderia estar na presença de sua tecnologia. De repente, um suave sibilo preencheu o ar, e um painel nas laterais da nave deslizou para abrir, revelando um pequeno compartimento. Killian espiou para dentro, seu coração acelerado de antecipação. Ali, aninhada em uma cama de espuma macia, estava uma armadura, sua superfície polida brilhando na luz fraca. Killian estendeu a mão e levantou o capacete, sentindo seu peso em suas mãos. Enquanto o virava, ele notou uma pequena inscrição gravada no interior do capacete. Estava escrita em uma antiga língua humana, uma que Killian havia estudado em segredo, longe dos olhos curiosos dos Kragarians. Ao guerreiro que encontrar esta armadura, a inscrição dizia: que ela lhe conceda a força e a coragem para enfrentar todos aqueles que ameaçarem os inocentes. Killian sentiu uma onda de emoção, uma mistura de admiração e determinação. A armadura, feita para ele e esperando na caverna por séculos, parecia destinada a ser usada novamente. Com um novo senso de propósito, vestiu a armadura, sentindo seu poder fluir como um rio de aço derretido. Ele sabia que precisava retornar à aldeia para confrontar Krul e limpar seu nome. Mas mais do que isso, ele sabia que tinha um destino maior, uma vocação que ia além das pequenas disputas dos Kragarians. Ele era um guerreiro, um campeão da justiça, e usaria essa armadura para proteger os fracos e os inocentes, não importando o custo. Enquanto saía da caverna, com o sol poente refletindo em sua armadura polida, Killian sentiu uma sensação de esperança e determinação que nunca havia conhecido antes. Ele estava pronto para enfrentar os desafios que estavam por vir, armado com a força e a coragem de sua herança humana. À medida que Killian se aproximava da aldeia, seu coração disparava com uma mistura de antecipação e apreensão. A antiga armadura humana sentia-se como uma segunda pele, seu poder pulsando em suas veias a cada passo. Os Kragarians que o viram entrar na praça da aldeia ficaram boquiabertos, os olhos arregalados de incredulidade. Nunca tinham visto nada como a armadura reluzente que envolvia o corpo de Killian, sua superfície polida refletindo a luz do sol como um farol de esperança. Krul emergiu da multidão, seu rosto contorcido de raiva e confusão. "Que truque é este?" ele rosnou, sua mão se estendendo em direção à arma ao seu lado. Mas antes que pudesse sacar sua lâmina, Killian falou, sua voz amplificada pelo sistema de comunicação embutido na armadura. "Estou aqui para limpar meu nome", declarou ele, suas palavras ecoando pela praça. "Eu não matei Grognak, e posso provar isso." Os Kragarians murmuravam entre si, sua dúvida e incerteza palpáveis. Mas Killian se manteve ereto.
sua armadura lhe conferindo uma força e confiança que ele nunca havia conhecido antes. E então uma figura saiu de trás de Krull, seus olhos fixos em Killian. Era a bela garota alienígena que ele havia visto entre os bandidos, seus traços delicados gravados com uma mistura de medo e esperança. "Ele fala a verdade", disse ela, sua voz tremendo levemente. "Eu sou a irmã de Krull, Laxia, e sei quem realmente matou Grognak." A multidão ficou em silêncio, sua atenção fixada no par improvável. Killian sentiu seu coração parar por um momento ao olhar para Laxia, sua bravura e honestidade brilhando apesar do medo óbvio. Juntos, Killian e Laxia contaram sua história, revelando a verdade por trás do assassinato de Grognak. Eles falaram sobre a inveja e o ódio de Krull em relação ao seu plano de incriminar Killian pelo crime. Falaram sobre os bandidos que forçaram Laxia a se juntar a eles, ameaçando sua vida se ela se recusasse. Enquanto conversavam, Killian se viu atraído por Laxia de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Sua força e resiliência diante da adversidade, seu compromisso inabalável com a verdade, tudo isso ressoava com algo profundo dentro dele. E enquanto os Kragarians ouviam, sua raiva e suspeita lentamente cederam lugar à compreensão e ao remorso. Eles perceberam que haviam sido rápidos demais em julgar, ansiosos demais para acreditar no pior do ser humano em meio a eles. No final, foi o próprio Krull quem confessou o assassinato, sua culpa e vergonha grandes demais para suportar por mais tempo. Ele foi levado sob custódia, seu destino selado por suas próprias ações. À medida que a multidão se dispersava, Killian se virou para Laxia, seu coração acelerado com uma nova emoção. "Obrigado", ele disse suavemente, estendendo a mão para pegar a dela. "Eu não poderia ter feito isso sem você." Laxia sorriu, seus olhos brilhando com uma calor que fez a respiração de Killian prender na garganta. "Você também me salvou", ela respondeu, seus dedos entrelaçando-se com os dele. "De mais maneiras do que você imagina." Nos dias que se seguiram, Killian e Laxia se aproximaram mais. Eles são laços forjados pelas provações que enfrentaram juntos. Passaram longas horas conversando, compartilhando suas esperanças e sonhos, seus medos e dúvidas. E enquanto exploravam as profundezas de seus sentimentos um pelo outro, Killian percebeu que havia encontrado algo muito mais precioso do que qualquer armadura adequada ou tecnologia antiga. Ele havia encontrado o amor, puro e verdadeiro, nos lugares mais improváveis. Os Kragarians também começaram a ver Killian sob uma nova luz. Eles se maravilhavam com sua força e coragem, com a maneira como ele defendeu o que era certo, mesmo diante de probabilidades esmagadoras. Eles começaram a tratá-lo com um novo respeito, reconhecendo a verdadeira medida de seu caráter. E assim, enquanto Killian e Laxia olhavam para o futuro, sabiam que haviam encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. Eles tinham um ao outro e tinham a força de suas convicções. E com o poder da antiga armadura humana ao seu lado, sabiam que poderiam enfrentar juntos quaisquer desafios que surgissem pela frente. Nas semanas seguintes ao retorno triunfante de Killian e à revelação da verdade, ele e Laxia se sentiram irresistivelmente atraídos um pelo outro. O que havia começado como uma parceria forjada no crisol do perigo e propósito compartilhados, agora florescia em algo mais profundo, uma conexão que transcendia as fronteiras de seus mundos diferentes. Eles se afastavam para a antiga nave espacial sempre que podiam, encontrando consolo e privacidade dentro de suas paredes metálicas. Na luz tênue do interior da nave, exploravam um ao outro timidamente no começo, depois com crescente paixão e urgência. Killian maravilhou-se com a suavidade da pele de Laxia, enquanto traçava seus dedos ao longo das linhas elegantes de sua clavícula, descendo pela curva de sua cintura. Ela estremeceu com seu toque, seus olhos prateados escurecendo com desejo. Nenhuma palavra foi necessária enquanto se uniam em um emaranhado de membros e tamanhos, perdendo-se no calor do momento. Depois, ficaram entrelaçados, seus corpos brilhando com suor. Laxia repousou a cabeça no amplo peito de Killian, ouvindo o ritmo constante de seu coração. "Eu nunca pensei que poderia me sentir assim", ela murmurou,
sua voz suave de admiração, especialmente não em relação a um humano. Killian riu, o som ressoando dentro dele. Acho que estamos ambos cheios de surpresas. Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, maravilhando-se com os delicados pontos de suas orelhas, a leve trama de escamas ao longo de sua linha capilar, que a marcava como distintamente alienígena, mas dolorosamente bela para ele. Laxia se apoiou em um cotovelo, buscando o rosto dele. O que é isso entre nós, Killian? É apenas a emoção do fruto proibido, a excitação do desconhecido. Ele considerou a pergunta, escolhendo suas palavras com cuidado. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Eu acho que é mais do que isso. Quando estou com você, me sinto completo. Como se eu tivesse encontrado uma parte perdida de mim mesmo, que nunca soube que estava perdida. Os olhos dela brilhavam na luz baixa. Eu me sinto da mesma forma, como se o universo nos tivesse juntado por uma razão. Ela colocou a palma da mão contra a bochecha dele, sua pele fresca e suave contra a barba por fazer dele. Mas o que os outros vão pensar? Um humano e um Kragarian. Killian cobriu a mão dela com a sua. Eu sei, mas estou disposto a enfrentar o que vier, contanto que você esteja ao meu lado. Já provamos que somos mais fortes juntos do que separados. Os lábios de Laxia se curvaram em um sorriso que fez seu coração disparar. Juntos, então, não importava o que acontecesse, ela selou uma promessa com um beijo ardente que os deixou sem fôlego. Foi no resplendor de um desses encontros apaixonados que Killian acidentalmente esbarrou em um painel oculto na parede, acionando uma reação em sua armadura que estava próxima. Um suave zumbido preenchia o ar, enquanto uma exibição holográfica piscava para a vida, banhando os amantes em um brilho azul sinistro. Criando um soldado, uma voz desincorporada ecoou pela câmara, surpreendendo Killian e Laxia. Eu sou o sistema de inteligência artificial designado como Prometheus, encarregado de supervisionar o projeto Titan. Killian sentiu seu coração acelerar com uma mistura de empolgação e apreensão. Projeto Titan? Ele perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Afirmativo, respondeu Prometheus, com um tom clínico e distante. O Projeto Titã era um programa militar humano classificado, iniciado há séculos, com o objetivo de criar uma nova raça de supersoldados. A armadura que você agora possui é a culminação desse projeto, projetada para aumentar a força, a velocidade e a resistência do usuário a níveis sobre-humanos. Laxia arregalou os olhos, cheia de admiração e medo. Killian, isso é incrível. Ela respirou, estendendo a mão para tocar a superfície brilhante da armadura. Mas por que esse projeto foi abandonado? O que aconteceu com os outros soldados? Prometheus ficou em silêncio por um momento, como se estivesse considerando sua resposta. O projeto Titã foi encerrado devido a complicações imprevistas. Disse por fim, sua voz tingida com algo que quase soava como arrependimento. Os soldados que passaram pelo processo de aprimoramento tornaram-se instáveis, suas mentes e corpos incapazes de lidar com o imenso poder que possuíam. No final, eles tiveram que ser neutralizados. Killian sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação de pressentimento que ele não conseguia afastar. E quanto a mim? Ele perguntou com a voz tremendo um pouco. A mesma coisa vai acontecer comigo? Negativo, Prometheus respondeu, seu tom quase tranquilizador. A armadura foi modificada e aprimorada desde o projeto original. Seus sistemas otimizam para minimizar o risco de deterioração mental e física. Use Soldier foi escolhido para empunhar este poder por um motivo. Você possui a força de caráter e a pureza de coração necessárias para dominar as capacidades da armadura. Killian e Laxi trocaram um olhar. As mentes deles giravam com as implicações das palavras de Prometeu. Eles sabiam que essa revelação mudaria tudo. Que o destino de Killian agora estava inextricavelmente ligado ao destino da própria galáxia. Nos dias que se seguiram, Killian se dedicou ao treinamento com a armadura, empurrando-se aos limites de sua resistência e além. Ele se maravilhou com as incríveis façanhas que agora podia realizar. A maneira como seu corpo se movia com uma graça e poder que ele nunca havia conhecido antes. Mas mesmo enquanto se deleitava com suas novas habilidades,
Killian não conseguia se livrar da sensação de inquietação que o incomodava na parte de trás de sua mente. Ele sabia que o poder da armadura vinha com um preço, que ele teria que ser vigilante e forte o suficiente para resistir às tentações que acompanhavam tamanha força imensa. O dia começou como qualquer outro, com os aldeões de Kragarian seguindo suas rotinas diárias, ignorantes do perigo iminente. Killian e Lexi estavam no meio de uma sessão de treinamento, aprimorando suas habilidades e testando os limites da antiga armadura quando as primeiras explosões abalaram o chão sob seus pés. A cabeça de Killian se ergueu rapidamente, seus olhos se estreitando enquanto ele examinava o horizonte. O que era aquilo? Ele perguntou, sua voz tensa de alarme. Lexi balançou a cabeça. Sua própria expressão refletia sua preocupação. Eu não sei, mas não pode ser bom. Eles correram de volta para a aldeia com os corações acelerados por um sentimento de pavor. À medida que se aproximavam, os sons de caos e destruição se tornaram mais altos, pontuados pelos gritos dos aldeões aterrorizados. Killian parou abruptamente na borda do assentamento, seus olhos se arregalando de horror diante da cena à sua frente. Uma horda de invasores alienígenas, seus corpos vestidos com armaduras pretas e elegantes e repletos de armamentos avançados, estava devastando as ruas, disparando indiscriminadamente contra qualquer coisa que se movesse. Pelos deuses, Lexia respirou, sua voz tremendo de medo e raiva. Quem são eles? O que eles querem? A mandíbula de Killian se contraiu, suas mãos se cerrando em punhos ao seu lado. Eu não sei, mas não vou deixar que eles destruam o lar dela. Ele se virou para Lexia, seus olhos ardendo de determinação. Leve os aldeões para um lugar seguro. Eu os segurarei. Lexia hesitou, seu olhar buscando o rosto dele. Killian, você não pode enfrentá-los sozinho. São muitos deles. Ele estendeu a mão, acariciando a bochecha dela com sua mão armada. Eu tenho que tentar. Sou o único que pode. Ela se inclinou para o toque dele, seus olhos brilhando com lágrimas. Cuide-se, meu amor. Volte para mim. Killian acenou com a cabeça, sua garganta apertada de emoção. Eu irei, eu prometo. Com um último beijo feroz, eles se separaram. Lexia correndo para reunir os aldeões, enquanto Killian se virou para enfrentar a horda que se aproximava. Ele avançou, sua armadura brilhando com uma luz sobrenatural enquanto ativava todo o seu poder. Os invasores se viraram para encará-lo, suas armas apontadas para sua forma que avançava. Humano tolo, um deles rosnou, sua voz distorcida pelo capacete que usava. Você ousou se opor a nós. Os lábios de Killian se curvaram em um sorriso sombrio. Ousei defender minha casa e meu povo. Você escolheu a vila errada para atacar. O invasor riu, um som áspero e estridente. Vamos ver sobre isso. Ele disparou sua arma, um raio de energia incandescente que teria vaporizar um homem comum onde ele estava. Mas Killian não era um homem comum, não mais. Ele levantou a mão, e o projétil ricocheteou em seu escudo de energia blindado, dissipando-se inofensivamente no ar. A risada dos invasores morreu em sua garganta, substituída por um suspiro sufocante de descrença. Killian não lhe deu uma chance de se recuperar. Ele saltou para frente, sua força aprimorada pelo armamento o impulsionando através da distância entre eles em um único movimento. Seu punho conectou-se com o capacete do invasor, estilhaçando-o como uma casca de ovo e fazendo o alienígena voar para trás em um monte amassado. Os outros invasores abriram fogo, uma barragem de raios de energia e explosões de plasma que teriam reduzido um edifício comum a escombros. Mas Killian permaneceu firme, sua armadura absorvendo o peso do ataque e permitindo que ele avançasse, um Juggernaut implacável de fúria justa. Ele se movia entre os invasores como um furacão. Seus punhos e pés armadurados atingiam com força devastadora. Ossos se estilhaçavam, armaduras se amassavam e corpos voavam pelo ar, enquanto ele liberava toda a força da armadura Titan sobre os invasores. Os invasores reagiram com uma ferocidade desesperada. Suas armas e armaduras não eram páreo para a força e velocidade aprimoradas de Killian, mas eles eram disciplinados e bem treinados, e rapidamente adaptaram suas táticas para tentar flanqueá-lo,
buscando sobrecarregá-lo com o mero número de combatentes. Killian cerrou os dentes ao sentir os impactos dos golpes contra sua armadura. Os escudos de energia piscavam e se esforçavam sob o ataque. Ele sabia que não poderia aguentar isso para sempre, que mesmo com as melhorias da armadura, ele ainda era apenas um homem contra um exército. Mas ele se recusou a ceder. Recusou a deixar que os invasores destruíssem a vila e as pessoas pelas quais ele havia começado a se importar tão profundamente. Pensou em Laxia, no amor e na confiança que ela depositara nele. E isso alimentou sua determinação de lutar. Quando começou a sentir fadiga, ouviu uma voz familiar gritar atrás dele. Era Killian. Ele se virou, arregalando os olhos, e a surpresa se transformou em alívio ao ver Laxia parada ali, com uma arma improvisada nas mãos, acompanhada de outros. Atrás dela, armados com qualquer arma que pudessem encontrar, estavam os aldeões kragarianos. Seus rostos estavam sérios e determinados, seus olhos ardendo com a mesma feroz determinação que Killian sentia queimando em seu próprio coração. "Nós estamos com você, Killian", chamou Laxia, sua voz ressoando com orgulho e desafio. "Não vamos deixar que esses invasores tomem nosso lar." Killian sentiu uma onda de emoção subir dentro dele, um laço feroz e inquebrável de parentesco e lealdade. Ele acenou com a cabeça, sua voz rouca de gratidão e amor. "Juntos, então, vamos mostrar a esses bastardos o que acontece quando eles mexem com nossa vila." Com um rugido de desafio, os kragarianos avançam, suas armas brilhando à luz do sol enquanto se juntam à luta. Killian lutou ao lado deles, sua armadura um farol de esperança e coragem em meio ao caos. A batalha continuava, o ardenço com o cheiro de ozônio e os gritos dos feridos em agonia. Mas lentamente, inexoravelmente, a maré começou a mudar. Os invasores enfrentaram a força combinada da armadura de Killian e a feroz determinação dos aldeões kragarianos. Começaram a vacilar e a recuar. Romperam as fileiras, suas disciplinas se despedaçando sob o ataque implacável dos defensores. Killian aproveitou a vantagem, sua armadura brilhando mais do que nunca, enquanto ele desferia uma última e devastadora barragem de explosões de energia que fez os raiders restantes fugirem para salvar suas vidas. À medida que a poeira assentava e o último dos invasores desaparecia no horizonte, Killian se virou para encarar os aldeões, seu coração transbordando de orgulho e gratidão. "Você conseguiu", ele disse, sua voz rouca de exaustão e emoção. "Você salvou sua casa." Laxia deu um passo à frente, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria e alívio. "Não, Killian, nós conseguimos." Juntos, ela o abraçou, sem se importar com o sangue e a sujeira que cobriam sua armadura. Killian a segurou perto, saboreando a sensação dela em seus braços, o conhecimento de que haviam enfrentado esse desafio e saído vitoriosos. Ao redor deles, os aldeões explodiram em aplausos e gritos de triunfo, seus rostos iluminados pela feroz alegria da sobrevivência e pelo orgulho de saber que haviam permanecido juntos diante de probabilidades esmagadoras. Mas mesmo enquanto celebravam, Killian sabia que isso era apenas o começo. Os invasores tinham sido um inimigo formidável, mas Prometheus havia alertado sobre uma ameaça maior que se escondia no horizonte. Uma força malévola que buscava escravizar ou destruir toda a vida na galáxia. Ele olhou para a vila, os rostos estranhos que antes o encaravam com desprezo e escárnio, agora brilhando com gratidão e respeito. Ele sabia que tinha um longo caminho pela frente, um destino que o testaria até os limites de sua força e coragem. Mas, com Laxia ao seu lado e o poder da armadura Titan sob seu comando, Killian sabia que estava pronto para enfrentar os desafios que estavam por vir. Ele havia encontrado seu verdadeiro propósito e não descansaria até que a galáxia estivesse segura das forças das trevas que ameaçavam engoli-la. E assim, enquanto o sol começava a se pôr sobre a aldeia, e os Kragarians iniciavam o longo processo de reconstrução e cura, Killian olhou para as estrelas, seu coração preenchido com um sentimento de esperança e determinação. Ele estava pronto para abraçar seu destino, para se tornar o herói que a galáxia tanto precisava, e sabia que, não importando quais provas e tribulações estivessem à frente,
nunca pararia de lutar pelo que era certo, pelas pessoas que amava e pelos ideais em que acreditava. Pois ele era Killian, o humano que havia se levantado da zombaria para se tornar o salvador da galáxia. O homem que havia provado de uma vez por todas que a força do espírito humano nunca poderia ser subestimada. Nas semanas seguintes à batalha, Killian e Laxia trabalharam incansavelmente para ajudar os Kragarians a reconstruir sua vila. A comunidade antes dividida agora estava unida, seu laço forjado através do crisol de dificuldades e triunfos compartilhados. A armadura de Killian, que antes era uma fonte de medo e desconfiança, tornou-se um símbolo de esperança e proteção, um lembrete da força que reside no espírito humano. À medida que a aldeia começava a prosperar mais uma vez, Killian e Laxia sabiam que seu trabalho estava longe de acabar. A ameaça dos invasores era apenas o começo, um prelúdio para os perigos maiores que espreitavam além das estrelas. Com os avisos de Prometeus ecoando em suas mentes, eles começaram a planejar e se preparar, contatando outros assentamentos e forjando alianças com aqueles que compartilhavam sua visão de uma galáxia em paz. Através de tudo isso, o amor que sentiam um pelo outro apenas se fortaleceu, um farol de luz em um universo repleto de escuridão. Eles eram almas gêmeas em todos os sentidos da palavra, seus destinos entrelaçados pelos fios do destino e pelo poder da armadura titã. E então, em um dia que amanheceu como qualquer outro, uma estranha nave apareceu no horizonte. Seu casco prateado e elegante brilhava sob o sol da manhã. A aldeia observou com admiração enquanto ela descia do céu, pousando nos arredores do assentamento. Killian e Laxia estavam entre os primeiros a se aproximar da nave, seus corações acelerados com uma mistura de curiosidade e apreensão. À medida que se aproximavam, uma escotilha se abriu na lateral da embarcação e uma figura emergiu, alta e orgulhosa em um uniforme branco e dourado impecável. "Saudações", disse a figura. Sua voz era profunda e ressonante. "Sou o Almirante Zoran da Aliança Galáctica. Viemos em paz, em busca do conhecido como Killian, o portador da armadura titã." Killian avançou, sua armadura brilhando à luz do sol. "Eu sou Killian", disse ele com a voz firme e forte. "O que traz você à nossa aldeia?" O Almirante Zoran sorriu, seus olhos quentes e gentis. "Ouvimos falar de suas façanhas, Killian, da bravura e do desinteresse com que você defendeu esta aldeia e seu povo. A Aliança Galáctica precisa de heróis como você para enfrentar a escuridão que ameaça nos engolir a todos." Os olhos de Killian se arregalaram, seu coração disparando com uma compreensão repentina. A ameaça maior da qual Prometeus havia avisado. Ele disse suavemente: "Você sabe disso, Almirante Zoran? Não de forma grave. Nós sabemos e acreditamos que você, Killian, com o poder da armadura titã e a força do seu espírito, é a chave para detê-lo." Killian se virou para Laxia, seus olhos buscando o rosto dela. "O que você acha, meu amor? Devemos nos juntar a eles?" Laxia sorriu. "É ela, Nishiro", sua mão se estendendo para pegar a dele. "Para onde você vai, eu vou", ela disse simplesmente. "Sempre juntos." Killian acenou com a cabeça, seu coração transbordando de amor e gratidão. Ele se virou para o Almirante Zoran, sua voz ressoando com determinação. "Nós nos juntaremos a você", disse firmemente. "Nós lutaremos contra essa ameaça e venceremos em nome da galáxia e em nome de todas as pessoas que amamos." O Almirante Zoran inclinou a cabeça em respeito. Então vieram Killian e Laxia. Seu destino os aguarda. De mãos dadas, Killian e Laxia embarcaram no navio. Seus corações estavam cheios de esperança e propósito. Eles sabiam que o caminho à frente seria longo e difícil, que enfrentariam desafios e perigos além de tudo que já haviam conhecido. Mas eles também sabiam que tinham um ao outro e que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Estavam prontos para abraçar seu destino, para se tornarem os heróis que a galáxia tanto precisava. Enquanto a nave decolava e subia para o céu, Killian e Laxia olharam para a vila que havia se tornado seu lar, nos rostos das pessoas que haviam aprendido a amar e proteger. Eles sabiam que sempre carregariam um pedaço deste lugar com eles, não importava aonde sua jornada os levasse. E enquanto se viravam para encarar as estrelas, suas mãos entrelaçadas firmemente,
Eles sabiam que estavam prontos para o que quer que estivesse por vir. Eles eram Killian e Laxia, o humano e o alienígena, o guerreiro e o curador, os amantes e as almas gêmeas. Juntos, lutariam pela galáxia, pelas pessoas que amavam e pelo futuro em que acreditavam. E eles nunca parariam de lutar, nunca parariam de acreditar, até que a escuridão fosse vencida e a luz da esperança e da paz brilhasse mais uma vez. Pois eles eram os heróis da galáxia, os campeões da justiça e da retidão, os faróis de esperança em um universo que tanto precisava deles. E eles nunca descansariam até que sua missão estivesse completa, até que a galáxia estivesse segura e livre mais uma vez. Enquanto a nave desaparecia na imensidão do espaço, os Kragarians da aldeia olhavam para o céu, seus corações cheios de orgulho e gratidão. Eles sabiam que haviam sido abençoados, que tinham testemunhado o nascimento de uma lenda, a ascensão de um herói que mudaria o curso da história. E sabiam que, não importando o que o futuro reservasse, sempre se lembrariam do nome humano Killian, o homem que havia chegado até eles como um estranho e saído como um salvador, o guerreiro que havia provado de uma vez por todas que a força do espírito humano nunca poderia ser subestimada.